Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a ascensão do Senhor. Mistério. Mistério da fé, mistério de amor. A primeira leitura, ela diz: Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o cobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. E o Evangelho diz: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma liturgia riquíssima da nossa fé. É mistério, mas nós precisamos entrar dentro dos mistérios da igreja, dos mistérios de Jesus Cristo, porque nós não podemos viver nessa terra simplesmente o natural, simplesmente o ordinário. Não! Deus quer, Jesus Cristo quer que nós toquemos no sobrenatural, que nós toquemos no extraordinário. E a liturgia hoje nos apresenta esse extraordinário. Celebrar a ascensão de Jesus é nós entendermos que só pode subir, só pode ascender aos céus aquele que um dia desceu. Jesus, ele vem até nós pela encarnação. Encarna-se no seio da bem-aventurada Virgem Maria, caminha por essa terra. O nosso Deus caminhou nessa terra, meus irmãos e minhas irmãs. O Deus que nós cremos, o Deus que já nos salvou na cruz, caminhou aqui. Jesus. E ele caminhou, morreu, e aí começa o grande mistério. Jesus, ele desce até a mansão dos mortos. Esse mesmo Jesus que do seio da Trindade vem até nós, numa humildade incrível, que a teologia chama de kenosis, rebaixamento. Ele se rebaixou, se encarnou, se tornou um de nós, exceto no pecado. Esse mesmo Jesus, quando ele morre na cruz, ele desce à mansão dos infernos. Meus irmãos e minhas irmãs, já parou para pensar isso? Quando nós rezamos o creio, nós rezamos que Jesus desceu à mansão dos mortos. Ele não só desceu até a terra, mas ele foi até a mansão dos mortos para salvar aqueles que lá estavam. E chegando na mansão dos mortos, ele procurou Adão.
Ele procurou Eva, ele procurou todos aqueles que estavam lá e estendeu a mão e arrancou aqueles que estavam no Hades, no Sheol, na mansão dos mortos, e trouxe eles para o céu. E Jesus ressuscita. E aí começa a subir. Sai da mansão dos mortos e ressuscita. E aparece aos seus discípulos. O que nós vimos até agora, esses dias de Páscoa. Jesus que caminha entre os seus. Ressuscitado. E aqui nós precisamos entender este mistério. A ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro. Não é como a ressurreição de Talita Cum. Não é como a ressurreição da viúva, do filho da viúva de Naim, porque eles ressuscitaram e voltaram a morrer. Eles ressuscitaram e voltaram a morrer. Mas Jesus, quando ele ressuscita, ele não morre mais. A ressurreição de Jesus faz com que ele não morra mais. Meu Deus. E só alguém que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem é capaz de ressuscitar e não mais morrer. E agora nós vamos chegar nessa plenitude da nossa fé. Após Jesus ressuscitar, e porque ele era homem, e ele também era Deus, ele é homem e ele é Deus. Quando Jesus, ele é assunto ao céu, ele sobe em ascensão ao céu. A ascensão do Senhor. Não somente a divindade de Jesus retorna ao céu, mas a sua humanidade glorificada. E o que o padre quer dizer com tudo que ele disse até agora? Que quando Jesus, na sua ascensão, ele entra novamente na Trindade, ele abre o céu para cada um de nós. Nós só podemos entrar no céu porque alguém que é ele, o Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ressuscitou e com seu corpo glorioso, ele voltou para o seio da Trindade. E quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, morrermos, nós nos encontraremos com o Senhor. E um dia esse nosso corpo será glorificado. Nós temos que entrar neste mistério, porque senão nós iremos viver nessa terra como se não houvesse um amanhã eterno. A nossa morte não é o fim. A nossa morte não é o fim. A nossa morte é a nossa passagem para entrar na eternidade. A única morte que nós não podemos provar é a segunda morte. Essa primeira morte do nosso corpo físico, todos nós passaremos por ela se Jesus não vier em glória antes disso. Mas ao morrermos, nós precisamos morrer em santidade de vida para não termos a segunda morte, porque ao morrermos nós nos apresentamos diante do justo juiz e ali nós seremos julgados. E a segunda morte são aqueles que não quiseram caminhar com Jesus nesta terra, que negaram Jesus nessa terra, que não quiseram aceitar o amor de Deus, o amor de Jesus. Estes passarão pela segunda morte, que a igreja, que a Sagrada Escritura chama de inferno. Mas que nós estejamos livres disso. Mas para estarmos livres dessa segunda morte, nós precisamos caminhar como o Senhor quer que nós caminhemos. E aí é claro, após a ascensão de Jesus, antes dele subir aos céus, ele prometeu o Paráclito. Jesus disse que enviaria o Paráclito. Ele disse para os seus discípulos: é necessário que eu vá, para que o Paráclito venha. E esse Espírito Santo, Jesus diz que ele nos dará força. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja é belíssima.
a Sagrada Escritura é belíssima, porque é lindo ver a fé católica. É maravilhoso. E Jesus, Ele envia o Espírito Santo, o Pai envia o Espírito Santo, e nós iremos festejar daqui uma semana Pentecostes, e receberemos essa força do alto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, preparemos, criemos uma expectativa para recebermos o Espírito Santo de Deus. Criemos uma expectativa para recebermos essa força do alto. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas quem hoje aqui, não precisa me responder, mas quem hoje aqui talvez está se sentindo fraco? Fraco. Diante das situações da sua vida. Que talvez você não tem condições de com as suas mãos mudar. E você se sente fraco. Você se sente limitado diante dessas realidades. Problemas que você ainda não consegue vislumbrar a solução. Sabe qual é a nossa solução? Pedir o Espírito Santo de Deus. Jesus diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Enquanto nós quisermos caminhar com as próprias pernas, enquanto nós quisermos suportar tudo com as nossas próprias forças, meus irmãos e minhas irmãs, nós não conseguiremos. É preciso a força do alto. E essa força é o Espírito Santo, que nós iremos celebrar daqui uma semana. E eu gostaria agora de fazer a última pontuação. Esta ascensão do Senhor, que vem com essa promessa da descida do Espírito Santo, o Senhor também diz o que está na primeira leitura: esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Eu preciso fazer essa pergunta nessa noite. Mas essa pergunta não é para colocar fardo nas costas de ninguém. Essa pergunta não é para trazer peso para a vida de ninguém. Mas é uma pergunta que é necessária hoje, nesse dia da ascensão do Senhor, que desceu, subiu e virá. Se nosso Senhor Jesus Cristo vier agora, você, eu, nós estamos preparados? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele virá. É a fé da igreja, é a fé da Sagrada Escritura. Jesus, Ele voltará, e isso precisa alegrar o nosso coração. Como o meu coração se alegra só de pensar que Ele virá, e Ele virá. Nós não sabemos que dia, nós não sabemos que hora, mas Ele virá. E diante dessa alegria, que não pode nos causar medo, que não pode nos causar tristeza, a pergunta: nós estamos preparados para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não estivermos, vamos tomar posse dessa graça que Deus está derramando na nossa vida, e vamos nos preparar. Organizemos a nossa vida, e principalmente a nossa vida espiritual. Ontem nós falávamos dos inimigos da vida espiritual. Vamos organizar a nossa vida espiritual, vamos organizar a nossa vida diante de Deus, mas não por medo, mas por amor. À espera da vinda gloriosa de Jesus,
é a espera do amado, daquele que nós amamos, e daquele que, porque nós amamos mais do que tudo, mais do que todos, mais do que todas as coisas, porque nós o amamos com todo o nosso coração, nós o esperamos, nós o aguardamos. E quando ele vier, ao toque da trombeta, junto com todos os anjos e arcanjos, aquele tremendo dia glorioso, nós nos alegraremos, porque o esposo veio. E a esposa, que é a igreja, dirá: amém. Maranatá, vem Senhor Jesus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nesse glorioso dia, tudo estará consumado. O Senhor virá para consumar os tempos. Isso é mistério da nossa fé? É mistério. Mas cabe a nós nos prepararmos para este glorioso dia, que nós não sabemos quando será. Pode ser agora, pode ser ainda essa noite, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Nós não sabemos. A Sagrada Escritura não nos diz, para que nós estejamos preparados. Preparemo-nos para a segunda vinda de Jesus, porque, como eu disse, só subiu porque ele veio uma primeira vez, mas ao subir, essa ascensão que estamos celebrando hoje, nós também o aguardamos ansiosamente. Jesus virá, Jesus virá, e ele vindo, nós não passaremos nem pela primeira morte, não passaremos nem pela primeira morte, porque se ele voltar, tudo se consumará, e não passaremos nem pela primeira morte. E queira Deus, e em Deus, também não passaremos pela segunda, e estaremos com ele. E eu finalizo dizendo que nós não podemos, porque nós precisamos esperar o céu. Muitas vezes nós não pensamos no céu. O céu, meus irmãos e minhas irmãs, é a plenitude. É a plenitude do amor eterno, que não passa. O céu é o lugar onde nós estaremos eternamente. Um estado, como diz a nossa igreja, é estar em Deus, com Ele, com a Santíssima Trindade, com os anjos, com os arcanjos, com a Virgem Maria. Por que muitas vezes nós não pensamos no céu? Precisamos ansiar o céu. E é claro que quando o padre diz isso, eu não estou dizendo que você deve parar os seus projetos aqui nessa terra, de maneira nenhuma. Continue os seus projetos, continue os seus sonhos. Queira mesmo ver os seus filhos crescendo, casando, conquistando. Sonhar com o céu não quer dizer que nós temos que parar a nossa vida aqui na terra, de maneira nenhuma, não é isso. Sonhar com o céu é entendermos que a eternidade não está aqui nessa terra, que podemos e devemos ser felizes aqui sim, mas que aqui não é o fim último. O fim último é no céu, e o céu é a plenitude, onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem depressão, nem síndrome do pânico, nem ansiedade. Não haverá mais nada dessas coisas. Não haverá mais enfermidade. Não haverá mais nenhuma doença. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais cansaço. Porque nós estaremos unidos naquele que é o nosso Senhor e Deus. Nós estaremos juntos com Deus eternamente. Que o Senhor nos dê a graça nessa noite, neste dia em que celebramos a ascensão do Senhor, esse mistério da fé, de tomarmos posse da força do Espírito Santo
que foi derramado sobre nós e que possamos nos preparar para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor. E se formos antes a Ele pela primeira morte, que também estejamos preparados para um dia estarmos eternamente com Ele. Que bom sabermos que nós temos um Deus que já nos garantiu a eternidade. Basta que nós vivamos aquilo que o Evangelho nos ensina e nos propõe. Assim seja.